Nós entramos agora no capítulo 18 de Mateus. E nós vamos aprender algumas coisas nesse capítulo. No versículo 1 do capítulo 18 até o versículo 5, a primeira ideia dos discípulos é uma ideia meio doida, porque a preocupação deles é quem dentre os discípulos é o maior. Você veja aí no versículo 1 do capítulo 18. Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? E aqui nós temos um problema. E Jesus, do versículo 6 em diante, vai desconstruir isso aqui. Porque nós temos um problema. Quando nós identificamos quem é o maior, nós também identificamos quem não é o maior. Se quando identificamos quem é o maior, trazemos alegria para essa pessoa, ao identificar os que não são maiores, trazemos tristeza ao coração dos outros. Olha que problema. Você percebe uma fala muito boba dos discípulos, porque a pergunta deles é: quem dentre nós, os apóstolos, quem dentre nós somos o maior? Agora presta atenção, se são 12 apóstolos, e eles estão querendo saber quem dentre os 12 é o maior no reino dos céus, eles não estão nem perguntando naquele grupo de apóstolos, eles estão querendo saber de todo o reino dos céus, quem dentre os 12 é o maior. Bom, se os 12 vai ter um maior, então vão ter 11 que não são tão maiores, porque não ganharam no primeiro. Se esse um ficou alegre por ser o maior, os outros 11 ficaram tristes porque são menores. Mas se os 11 são menores, entre os 11 também vão ter escalas, porque se tem o primeiro, vai ter o segundo, o terceiro, bem como assim o 12º. E quando chegar no 12º, que é o menor dos apóstolos, ele já é maior do que os membros da igreja. Ó, que confusão. E essa doença vai passar para os membros da igreja, porque se os membros da igreja que estão em comunhão já são menor do que o 12º apóstolo, aquele membro de igreja que cair em pecado está na água. Deu para entender? Porque os 12, um quer ser maior, 11 são menores, mas os 11 menores são maiores do que qualquer membro que está em santidade e vida plena. Só que agora, os que são membros que estão com a vida reta, o que vacila está lascado, porque agora o que vacila vai ser o menor dos menores, de todos os menores que podem ter. E é exatamente isso que Jesus vai trabalhar do versículo 6 até o último versículo desse capítulo, que é o versículo de número? O último versículo, mulher? Tem certeza? 35 ou 36? 35. Aí o último versículo vai ser o 35. Do versículo 6 até o 35, a ideia de Jesus é trabalhar exatamente isso. O que ele vai trabalhar? No reino de Deus não tem maior. No reino de Deus não tem ninguém melhor do que o outro. Se não tem ninguém maior, automaticamente ninguém é menor que. Se não tem alguém melhor, automaticamente ninguém é pior que. E se você prestar atenção na disposição dos blocos de assunto, você vai ver o quê? Você vai ver que ele começa falando sobre os tropeços, que é o que nós vamos tratar agora. Depois ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. Depois ele vai falar como se deve tratar o irmão culpado. Depois você vai ver quantas vezes se deve perdoar a um irmão. E depois vai falar sobre a parábola do credor incompassivo. Então o capítulo 18 é todinho mostrando às pessoas da igreja, a priori os discípulos, apóstolos, como tratar as pessoas da igreja. O capítulo 18 é para mostrar à igreja como trata os irmãos da igreja, principalmente os irmãos que por um motivo ou outro caem, erram, vacilam. É isso que o capítulo todo vai tratar. Às vezes você lê um textinho à parte e fala assim: a ovelha perdida, que linda, era 99, era 100, ficou 99, não sei o quê, porque você pegou o texto isolado. Mas se você pegar o texto dentro do contexto, você vai aprender nesses versículos que a ideia do Senhor Jesus é como tratar da pessoa que é da igreja e que está passando por um problema. Bom, vamos ler então. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9 e aí a gente começa. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Trabalhamos isso domingo passado.
E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança para fora de ti. Lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Esse texto eu vou dividir ele em 2 pontos, 6 e 7, 8 e 9. Nós vamos começar de 8 e 9, depois nós vamos para o 6 e 7. Porque eu não quero trabalhar a questão do 8 e 9 com ênfase, eu quero só dar uma pincelada. O que ele está querendo dizer no 8 e 9? O que ele está querendo dizer é que, com vistas a entrar no reino dos céus, com vistas a conseguir alcançar a salvação da sua alma, é importante que você esteja disposto a fazer, ainda que um ato abrupto para romper com qualquer coisa que te conduza para o pecado. É isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer não é que você agora vai pegar uma faca e vai se esfaquear, furar os olhos, não é isso. É que você precisa tomar, às vezes, uma ação, uma atitude, ainda que seja um pouco forte, mas não é com o outro, é consigo mesmo. O texto não está dizendo, olha para o seu irmão e vê o que está fazendo você pecar nele, e aí você vai lá e dilacera essa parte. Tome uma atitude bem brusca com o seu irmão. Em momento algum o texto está dizendo isso. O texto está dizendo, se o teu braço, se a teu pé te faz pecar, arranca-o. Tenha uma atitude bruta, abrupta, uma atitude forte consigo mesmo. Porque é melhor você perder um pé, ele está usando uma figura de linguagem, perder um braço, do que estando completo ir para o inferno. Aplicando. Pensemos todo mundo conhece aquela máquina de desintegrar capim. Brrr, aí sai a ração, você mete aqui o capim daqui, a cana, né? Quem morou em roça tal conhece isso, né? Picadeira, né? Então você mete o capim daqui, a cana, aí sai a ração lá para o cavalo, para a vaca, para a criação comer. Infelizmente, vamos pintar aqui uma cena bem Fred Fruggen, bem um trem bem assim, bem Jason, sexta-feira 13. Digamos que o irmão está lá, tomou umas canjibrinas, né? O irmão que tomou umas canjibrinas, né? Tomou umas canjibrinas e vamos moer um capim para dar para o gado. E aí ele vai lá, corta uns capim, corta umas canas, né? Corta um sorgo, né? E vem agora com aquele balaio de trem numa carroça e chega perto do desintegrador, que já não é mais aquele desintegrador bacana como foi, com aquelas telas de proteção. Já está um trem meio agambiarrado, meio amarrado de arame, meio já deveria ter jogado fora, mas está sendo usado ainda. Estilo brasileiro. Tipo MacGyver passou ali. Então o camarada começa a meter ali o capim. Brrr, e o capim sai pronto lá de lá. E brrr, o capim sai lá de lá. Mas lá numa hora ou outra ele deu uma vacilada. E o braço dele entrou. E a máquina começou a dilacerar o braço, a moer o braço. Só que ela chegou na cana aqui, no rádio do braço, e travou no osso, mas está puxando, continua ligada, puxando. E lá vai comendo. E ele gritou, se soltou todo a bexiga, e ele está todo doido querendo desligar a máquina, mas não dá, porque o trem é gambiarrado, é um fio ligado no outro, está lá longe.
E o trem lá vai puxando, já está começando a chegar no meio do rádio do braço dele. Aí ele olha para a cintura, para a salvaguarda dele tem um facão. E ele agora está diante de uma grande situação. Opção A: não corta o braço e deixa moer tudo. Opção B: faz uma ação bruta, de pegar o facão, e ainda bem que não é uma faca de mesa, é um facão, um golpe só dá para resolver, e corta o braço, ainda que isso doa a beça, mas pelo menos ele vai conseguir sobreviver, nem que seja com um braço só. Você nunca estaria numa situação dessa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas pensemos que uma pessoa esteja numa situação dessa, não você, uma pessoa, qual deveria ser a atitude mais lógica, por mais que doa e seja bruta, qual deveria ser a atitude para ele viver? Infelizmente, arrancar o currião, fazer uma torniquete aqui, botar um pedaço de capim na boca. Você tem que botar uma coisa, não você quebra os dentes de tanta força que você morde, ou a própria língua. É sério, você tem que pôr uma coisa na boca, porque senão você vai morder a língua e arrancar fora sem ver. E dar um golpe e decepar o braço, porque é melhor viver o resto da sua vida faltando um braço do que ser moído porque teve medo de cortar. Pensemos uma outra situação, não com tanto sangue, mais cirúrgica. Uma pessoa deu uma enfermidade na sua perna, na perna da pessoa, a pessoa deu uma enfermidade na perna. E essa enfermidade começou a necrosar, começou a apodrecer. E ela foi para o médico. O médico já fez de tudo, já fez aquela raspagem, limpeza. Só que infelizmente, foi uma cascavel daquelas bravas, cascavel rubi que mordeu. O trem está estourando. E lá vai subindo. Aquele tecido necrosado, lá vai evoluindo. E o médico então, lá com sua junta médica, não sei como é que é isso, resolve falar assim, olha, ou nós amputamos, ou vai dar uma infecção generalizada e essa pessoa vai morrer. O que é o mais, com mesmo que seja o pior, bruto, mas o que é o mais inteligente de fazer para salvar essa vida? Deixa eu escutar. Infelizmente, é amputar essa perna para ver se salva, paz, meu amado, para ver se salva essa pessoa. Quem está entendendo? É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, se tem uma parte em você que está te levando a apodrecer, é melhor você ter uma atitude bruta e cortar esse trem fora, mas não é cortar seu braço literalmente, não, é uma atitude, do que você deixar necrosar tudo, do que você deixar esse trem apodrecer por completo, porque é melhor você entrar no céu sendo tido como alguém que cortou uma amizade que estava te apodrecendo, do que uma pessoa ter 1.500 seguidores no Twitter, no Facebook, sei lá como é que chama, e ir para o inferno. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, se for preciso, toma uma atitude bruta, não com o outro, uma atitude bruta consigo. Não é cortar o braço do outro, é cortar o seu. Abre parêntese. O texto é figura de linguagem. Amém, igreja? Que vai que tem alguém aí, né, psicologicamente abalado, chega em casa, o pastor mandou. Eu não mandei isso, está gravando aí, né? Eu não mandei isso. Eu estou dizendo o que o texto diz. Shed, bacana, viu? Capítulo 18, Shed. Então, o que acontece? É isso que a gente precisa perceber. É isso que o texto está dizendo. É melhor você tomar uma atitude. Tem um filme, como é que chama o filme? 72 horas? 72 horas, quem assistiu 72 horas? Já assistiu? Já assistiu? O que é lá o filme? Cara todo esportista, né? Tá. Anda de bicicleta. E o problema é que ele não tem um facão, ele tem um canivete. Chinês, Xing Ling. E ele está lá, 12 horas. Ele começou já a ter que beber xixi. Tem que beber o xixi, porque não tem mal o que beber.
Foi bebendo aos pouquinhos e segurando. Aí o braço começou a necrosar. Começou a apodrecer, entrando para dentro do peito dele aqui, porque está preso o braço numa fenda. Ele de pendurado. Ele já fez de tudo que podia. Já começou a ter alucinação, porque está sem água, está sem comida. Ele já bebeu xixi. Mas ele bebeu xixi, daqui a pouco ele não tem mais o que fazer xixi. A putrefação está começando a descer. Aí ele chega um momento, ninguém, no filme mostra que ele não falou para ninguém onde ele ia. Até que chega no extremo de pensar, ou eu corto esse braço fora, ou eu vou morrer aqui nessa caverna, com esse braço preso, vou morrer em pé aqui de pendurado. Então ele faz o quê? Pena que era um canivete, podia ser um facão que era um golpe só. Teve que começar, até cortar isso fora. E são fatos reais. Esse filme é baseado em fatos reais. No finalzinho conta, mostra o cara continua sendo esportista do mesmo jeito e tal. Esse é o versículo 8 e 9. Deu para entender, irmãos? Deu para entender, queridos? Amém? Aí você aplica isso na vida espiritual. O que está te impedindo? O que está necrosando? Onde a serpente te picou? O que está putrefando sua fé? O que está necrosando sua espiritualidade? Pois é, isso aí que você precisa cortar. Porque é melhor você entrar lá faltando esse pedaço do que tendo tudo e ir para o inferno. É isso que está dizendo. Agora vamos voltar para o 6 e 7, que é o que eu quero falar. 6 e 7, tem um sujeito oculto aqui que nós vamos descobrir ele. Mas vamos entender o texto. Primeiro, o texto diz assim, qualquer porém que fizer tropeçar um desses, tropeçar aqui é escandalizar, na corrigida está escandalizar. Qualquer que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. O que nós começamos aqui a aprender? Primeiro, escândalo, no dicionário quer dizer fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convicções morais, sociais e religiosas. É uma coisa indecorosa. Isso é um escândalo. Um escândalo é como se fosse o gatilho que puxa a arapuca para desarmar. Escândalo é um fosso que é colocado no meio da estrada, coberto com folhagem e que está cheio de felpa de bambu embaixo, para que alguém vindo desapercebido pise naquela armadilha de bambu, de folhagem e caia em cima daqueles estrepes. Isso é um escândalo. Os romanos faziam muito escândalo para que os inimigos, correndo da guerra, caíssem e morressem estrepados. Escândalo é colocar uma pedra, é colocar um obstáculo para que a pessoa não consiga desenvolver a sua caminhada. Isso é um escândalo. Um escândalo é qualquer coisa que impeça o outro de continuar caminhando. A Bíblia apresenta o termo escândalo de forma polissêmica. Então, escândalo na Bíblia é polissêmico. O que significa isso? Não tem um significado só. Assim como alma na Bíblia é polissêmico, assim como sangue na Bíblia é polissêmico, assim como carne na Bíblia é polissêmico, assim como tantas outras coisas na Bíblia são polissêmicas. Ou seja, não tem um significado, não tem um significado só. Então, o que acontece? Escândalo na Bíblia tem pelo menos 3 significados. Vamos ver os significados de escândalo. Vem comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos ver o primeiro significado de escândalo no versículo 29. Mateus 5, 29. Esse tropeçar aí é escândalo. Se o teu olho direito te faz tropeçar, se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Primeiro significado da palavra escândalo. Escândalo aqui nesse texto significa levar ao pecado. Se o teu olho direito te leva ao pecado, melhor que arranque-o. É isso que o texto está querendo dizer. Escândalo aqui é levar você a fazer algo, levar você ao pecado. Segundo significado de escândalo, Mateus capítulo 13. Mateus
capítulo de número 13, versículo 20 e versículo 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Escândalo aqui, nesse texto, já significa abandonar a fé. No outro é, o teu olho te faz pecar. Nesse aqui faz com que você pare de crer. O primeiro é pecar, o segundo é abandonar a fé. Terceiro escândalo, Mateus capítulo 17, ou terceiro significado de escândalo. Mateus capítulo 17, versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás o estáter, toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. O terceiro significado da palavra escândalo é ofender, aborrecer. Então, nesse significado polissêmico, nós temos pelo menos 3 significados para a mesma palavra escândalo e para a variação dela: escândalo, escandalizar, escandalizou. Quais são os significados? Primeiro, levar o outro a pecar. Segundo, interromper a caminhada dele de maneira que ele abandone a fé em Cristo. Terceiro, aborrecer, entristecer. Então, qual é a conclusão que se chega? A conclusão que se chega em relação ao escândalo é que nem todo escândalo é pecado. Diga comigo, nem todo escândalo é um pecado. Por quê? Porque Jesus escandalizou pessoas. A palavra escândalo é atribuída a Jesus. Jesus também deixou gente escandalizada. Nós vamos ver agorinha. Segunda consideração que nós falamos sobre escândalo é que nem todo pecado precisa virar um escândalo. Diga comigo, nem todo pecado precisa virar escândalo. Primeiro, nem todo escândalo é pecado, porque Jesus não pecou, mas escandalizou. Jesus fez coisas que o povo ficou com raiva dele, levando para o sentido de que escândalo também é ofender, escândalo é aborrecer, escândalo é deixar o outro com raiva, também é um escândalo. E é nisso que Jesus fez escândalo. Só que Jesus não pecou. Então, se Jesus deu motivo das pessoas ficarem escandalizadas e ele não pecou, logo se conclui que nem todo escândalo é pecado. Mas também nós podemos chegar a outra conclusão: que nem todo pecado precisa virar um escândalo. Ele não precisa se tornar um escândalo público. E aí que começa a coisa a ficar interessante. Vamos então ver alguns textos que falam sobre Jesus. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 12. Vamos ver escândalo se referindo a Jesus. Mateus 15, versículo 12, diz assim: Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Os fariseus, ouvindo sua pregação, ficaram escandalizados. Olha a resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Versículo 14: Deixai-os. O que ele mandou fazer com eles? Deixa. Escandalizou com a minha pregação? Problema é deles. Se forem embora, é porque são árvores que meu pai não plantou. E você quer saber de uma coisa? Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Olha, mestre, os fariseus estão escandalizados com a sua pregação. E Jesus fez assim para eles, ó. E o Kiko? E o que eu tenho com isso? O problema deles, tem nada com isso. A mensagem é essa. Se eles quiserem, a mensagem é essa. Se eles não quiserem, a mensagem é essa. Vem comigo agora, no Evangelho de João, no capítulo 6, outro momento onde eles ficam escandalizados com Jesus. João 6, versículo de número 60, diz assim: Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isso vos escandaliza?
Quer dizer, vocês ouviram eu falar aqui sobre pão, sobre que eu sou o pão da vida, sobre que seus pais comeram o maná no deserto e morreram, mas quem comer de mim, que sou o pão da vida, viverá. Vocês ficaram escandalizados com isso? Aí alguns deixaram de seguir Jesus. Jesus então olha para os discípulos e pergunta: e vocês também não querem deixar de me seguir? E aí Pedro responde: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Então nós vemos fariseus se escandalizando com Jesus, mas também nós vemos discípulos se escandalizando com Jesus. Então nós já percebemos pelo menos 2 grupos de pessoas se escandalizaram com Jesus. Se você pegar agora Romanos, capítulo de número 9, Romanos, capítulo 9, versículo de número 33, diz assim: como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Jesus é colocado como rocha de escândalo. Os construtores, ao olhar para Jesus, ficaram escandalizados. Jesus conversa com prostitutas, Jesus come com gente pecadora. Aí os fariseus, saduceus, escribas, anciãos do povo ficaram todos escandalizados com Jesus. Por isso que ele é rocha de escândalo, ele é pedra de tropeço. Vem comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, está escrito assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Cristo crucificado é o que para os judeus? Escândalo. Por que ele é escândalo para os judeus? Porque a Bíblia diz, e o judeu crê, que qualquer pessoa que for dependurada no madeiro é uma pessoa maldita. E como é que um maldito vai me salvar? Como é que o Filho de Deus se fez maldito? O judeu achou isso um escândalo. E Paulo diz: pregamos Cristo e esse crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Vem comigo em Mateus 11. Mateus 11, Jesus diz para os discípulos de João Batista. Mateus 11, versículo 6, Jesus fala assim para os discípulos de João Batista: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A palavra tropeço é escândalo. Bem-aventurado é quem não achar em mim motivo de escândalo. Por que esse texto está querendo dizer? Esse texto está querendo dizer que se nós quisermos, nós acharemos escândalo em Jesus. Conversei com um rapaz uma vez, ele me faz a seguinte pergunta, falou assim: eu não entendo Jesus que você prega. Não entendo. Eu falei: uai, nem eu assim direitinho não, porque, né? Entender Jesus. Mas como é que você não entende Jesus? Como é que é isso? Porque o não entender Jesus me faz admirá-lo. O seu não entender faz rejeitá-lo. Então nós não entendemos Jesus de formas diferentes. O que eu não entendo eu admiro. Gente, Deus, olha que lindo, tal. Não entendo, mas eu adoro. Você não entende e abandona? Falou: não, porque Jesus vem andando no caminho e encontra um pé de figueira, uma árvore, e ele procura um fruto nessa árvore. Não achando o fruto nessa árvore, ele amaldiçoa a árvore. Ele amaldiçoa uma árvore porque não tem fruto. Uma árvore que não fez mal para ninguém. Falei: sim, e aí? Aí de repente ele encontra uma mulher safada, prostituta, pega em flagrante adultério. E sabe o que ele faz com essa mulher? Eu falei: ele perdoa. Como é que ele perdoa uma mulher cheia de pecado, imoral, adúltera, prostituta, e amaldiçoa uma árvore? Eu falei: enquanto você não colocar essa mulher no lugar de sua mãe, sua filha, sua cunhada, sua irmã, você nunca vai entender o que Jesus fez. Porque você só achou um cúmulo porque ela não é parente sua. Porque se sua filha se tornasse uma prostituta e encontrasse Jesus, Jesus mudasse a vida dela, você ia preferir que ele sempre amaldiçoasse as árvores. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus não veio salvar a árvore, irmãos.
Jesus não veio curar o golfinho cor-de-rosa. Jesus não veio tirar a cartilagem do chifre, da ponta do rinoceronte. Jesus está pouco se lixando para o rinoceronte preto, para o rinoceronte branco. Jesus não está nem aí para o hipopótamo azul. Jesus veio buscar e salvar o homem que está se perdendo. Jesus não morreu da cruz, não levantou, não derramou uma gota na cruz pela samambaia. Jesus está nem aí para o seu cravo azul. Jesus quer saber disso não, sou. Isso aí é um problema do homem. A Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, porém a terra Ele deu aos filhos dos homens. Isso é problema nosso. Quem tem que cuidar do boto cor-de-rosa, da arara azul do Amazonas, quem tem que cuidar do mico-leão dourado, quem tem que cuidar do bicho preguiça, isso aí somos nós. Jesus não está preocupado em, não, eu vou amaldiçoar essa mulher que é pecadora e vou abençoar essa árvore. A árvore não vive eternamente, a árvore não tem alma, nós não praticamos dendrolatria, adoração de árvore é dendrolatria. A árvore é um negócio que serve para a gente, e claro, tem que preservar, mas o que vale mais, uma vida ou uma árvore? Ai, mataram minha árvore. Eu nunca vi ninguém procurar um psicólogo porque perdeu uma árvore. Mas as pessoas morrem quando perdem um filho, morrem vivas. The Walking Dead, fica vivo, morto, não consegue superar porque perdeu um ente querido. Jesus fez certinho, Ele tinha que perdoar aquela mulher e destruir aquela árvore, e tomara que quando for a minha vez Ele faça do mesmo jeito. Eu vou amaldiçoar essa árvore para te salvar, porque essa é tão interessante que está no Gênesis. O homem peca, Satanás sabia que ele é maldito, e a ideia dele é transferir essa maldição para o homem. Aí Satanás leva o homem a pecar. Eva, o homem. Mulher faz a gente fazer coisas que a gente se arrepende, principalmente na área financeira. Meu Deus, por que eu comprei esse trem? Mas a gente faz. Aí Eva fala, come Adão, come, eu comi, como é que faz? Aí ele come também. Aí vem o Senhor Deus. Gênesis 3, vem o Senhor Deus. O que foi isso que você fez, Adão? A mulher que só me deu. O que foi isso que você fez, mulher? A cobra me enganou. Aí o que Deus faz? A ordem, a expectativa de Satanás era que Deus falasse, então Adão, maldito é você, amaldiçoado. Maldito é você, Eva. Só que Deus fala, maldita é a terra. Deus não amaldiçoa o homem, porque aquilo que Deus abençoa, abençoado está para sempre. Mas aquilo que Deus abençoar, abençoado está. Por isso que Deus amaldiçoa a terra. Você fez isso, Adão? Você fez isso, Eva? Então maldito é a terra. E vocês vão ver o que essa terra vai produzir para vocês: abrolhos, espinhos, cardos, do suor do teu rosto, como diz o irmão hoje na escola dominical, raspar o suor da testa. Do suor do seu rosto comerás. Você vai plantar e essa terra não vai dar. Maldito é a terra. E aí o diabo ficou frustrado, porque Deus não amaldiçoou. Agora quando ele vira para a serpente, ele fala, agora maldito é você. Maldito é você. Você vai comer do pó da terra. Você vai arrastar no ventre sobre a terra. E ele está falando para a serpente? Não. Ele está falando para quem? Para o diabo. Só que como Adão e Eva não têm revelação ainda, ele deixa na serpente. Mas a fala é diretamente para o diabo. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele pisará na sua cabeça. A mulher vai ter filho. Eles vão continuar a história deles. Agora a sua história está marcada para acabar. Isso é o que Jesus está dizendo. Tomara que vocês não achem motivo em mim. Versículo 6 do capítulo 11. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, motivo de escândalo. Olha para mim.
Não fica caçando motivo de escândalo em Jesus, senão você vai achar. Se você for ler a Bíblia com esse óculos da crítica, você vai achar. Você vai achar. Começa a ler a Bíblia, sabe, caçando um defeito. Você está cheio. Começa a achar, eu vou ver aqui. Não leia como palavra de Deus, não leia como um lugar cheio de erro para você ver. Aí você vai começar, por que ela amaldiçoou a árvore e perdoa a mulher pecadora? Ele tinha que ter amaldiçoado a mulher pecadora e perdoado a árvore. Você vai achar essas palhaçadazinhas que vai te tirar do caminho. Por isso Jesus diz, bem-aventurado, muito feliz, macaros, é quem não acha em mim motivo de tropeço, quem não se escandaliza em mim. Então, dada essa explicação, voltemos para Mateus 18, qual é o sentido, são 3 sentidos, não é? São 3 sentidos da palavra tropeço, é polissêmico, 3 sentidos. Qual é o sentido que a palavra se encontra no versículo 6 e 7? O sentido é esse, presta atenção, Mateus 18, versículo 6, o texto diz assim, que fizer tropeçar. Esse tropeçar significa fazer cair no pecado. Cuidado para a sua ação não fazer o outro cair no pecado. Versículo 7, o segundo sentido do versículo 7 diz assim, escândalos, venha os escândalos, homem por quem os escândalos, vem o escândalo, vem o escândalo. O que quer dizer isso? Coisas que fazem as pessoas abandonarem a fé. Então, agora eu queria descobrir o cara que está escondido aqui, porque tem um sujeito oculto aqui. Na nossa cabeça, até agora, pelo menos na minha, e no pessoal do culto das 5, a gente está achando que esse cara é o cara que peca. A gente está achando que esse cara é o cara que produz o escândalo. Fulano caiu. Você está vendo? Escândalo que ele fez. No texto não está dizendo isso. O cara que peca vai ser tratado no versículo 10 até o 14. O cara que peca vai ser tratado no versículo 15 até o 20. O cara que peca vai ser tratado no versículo 21 e 22. O camarada que peca vai ser tratado do 23 ao 35. O que faz, o que gera o escândalo vai ser tratado depois. Nesse texto, não está tratando do cara que gerou o escândalo, está tratando do cara que fez o escândalo vir. Está tratando do indivíduo que levou o escândalo, que propalou o escândalo, que vendo o escândalo, correu para contar. Não está falando, aqui, vocês estão com Bíblia até em português, vocês são muito mais inteligentes do que eu, me mostre se não é isso que está aí. Olha o versículo 6, qualquer porém que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim, pequeninos que creem em mim aqui não são crianças, são pequeninos que creem em mim, são pessoas que são pequenas na fé, pessoas que estão ainda novas na caminhada. Presta atenção, qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse o pescoço em uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Se você prestar atenção, os outros blocos de assunto, o cara que faz o pecado não é aconselhado a ele fazer essa atitude de amarrar uma corda de pescoço e jogar no mar. É aconselhado assim, eram 100 ovelhas e aí uma se perdeu, tá aí o próximo texto, aí o pastor colocou no redil, aí o pastor foi atrás daquela ovelha, aí ele encontra aquela ovelha, aí ele traz a ovelha para trás, aí sai o próximo assunto, aí o irmão que pecou, aí você chama você e ele à parte, aí você argue você e ele, se você convencer o irmão, aí você vai salvar o pecado dele, aí depois se ele não tiver jeito você leva para 2 ou 3 testemunhas, aí se não tiver jeito leva para a igreja e trata ele como gentil e publicano. Aí vai para o próximo texto, quantas vezes deve perdoar o irmão? Até quantas vezes? Aí a resposta é 7 vezes, não, é 70 vezes 7. Isso é o cara que pecou, o cara que fez o escândalo, o cara que criou o escândalo. O tratamento do indivíduo que cai é um, o tratamento do propalador do escândalo é outro.
Para o propalador do escândalo, não tem colher de chá não, é amarrar uma corda no pescoço e jogar no fundo do mar. Para o que errou, é tratar. Porque é mais errado quem descobre a nudez do que quem está nu. Deixa eu perguntar para os irmãos. Qual é o último babado que aconteceu no Centro Espírita de Lagoa da Prata? Quem sabe? Qual é o último babado que aconteceu na maçonaria? Quem sabe? Ninguém sabe. Será que lá eles são perfeitos, justos e bons, tementes a Deus, se desviam do mal e nunca fazem nada errado? Não. É composto de gente, não é? Então tem erro, tem pecado. Sabe por que eu não sei e nem você sabe? Porque o que acontece lá, eles resolvem onde? Lá. Os erros que eles têm lá, os problemas que eles têm lá, dizem respeito só a eles. Não tem site, não tem Facebook de maçom metendo cepo em maçom. O bode dele é menor do que o meu. O bode dele é fedorento. Não tem isso não. Não tem site de espírita sentando porrete no outro espírita. Você não fica sabendo se um pai de santo desviou dinheiro. E todo ajuntamento de pessoas tem dinheiro. Tem uma forma de arrecadação no centro espírita também, porque nem tudo é dado. Tem que comprar alguma coisa, tem que comprar, tem que construir. O tijolo para o crente, o tijolo para o católico, o tijolo para o espírita custa R$700 o milheiro. Do mesmo jeito. O que eu estou dizendo é, ninguém fica sabendo, sabe por que ninguém fica sabendo? Por que ninguém fica sabendo? Porque não tem o cara que faz o escândalo vir à tona. Não é que não aconteça nada, é que o que acontece eles resolvem lá dentro, e lá dentro fica. Filhas também engravidam fora do casamento. Sabe por que não fica sabendo? Porque eles não acham bom contar, fica lá. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema, Provérbios 22. Provérbios 22. Provérbios 22, versículo de número 10. Olha o que diz aqui: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignominia. Lança fora o conversador, lança fora. Veja bem que o texto, quando se trata do cara que propaga, é pior, é mais severo do que com o cara que fez. Presta atenção que a punição para quem leva é muito maior na Bíblia do que a punição de quem fez. Lança fora o escarnecedor. Vamos trazer para o português bem claro, o fuxiquento. Lança fora o que pega o escândalo da irmã, do filho da irmã, sabe, daquela menina que perdeu a virgindade, que, diga-se de passagem, eu acho a coisa mais ridícula do mundo. Se tem um trem que eu acho ridículo no meio de crente, é isso, e eu sou crente. É como é que uma intimidade vem a público assim de uma forma tão mesquinha. Como é que um trem tão particular vira motivo de discussão? É ridículo. É ridículo. O trem chama intimidade. Aí vira, sabe? Agimos tem hora de forma ridícula. Aí faz reunião com diretoria, com todos os membros. Sabe quem já fez isso? A gente crente já fez isso. Pastor, então o que tem que fazer? Tem que tratar o pecado. Mas você tem que saber separar pecado de pecador. Pecado a gente trata, pecador a gente cuida. E é muito bom jogar o pecador fora quando ele não é seu filho, quando ele não é seu sangue. Porque quando é seu garotão, aí você vê que dói muito. Mas dói também no outro, quando não é seu filho, dói em alguém. Então pecado a gente trata. Pecado a gente bota para sentar. Senta, irmão. Pecador, você cuida.
O que o texto está dizendo ali é exatamente isso. O que o texto está trazendo para mim, para você aqui, é que tira, versículo 10, lança fora o escarnecedor. Quem é o escarnecedor? É aquele que Mateus diz, ai daquele por quem vem o escândalo. O texto não diz, ai daquele que produz o escândalo. O texto diz, ai daquele que vem o escândalo. Ai daquela língua maldita que sai contando tudo que vê, que sai tecendo a vida do outro, que sai abalando a fé das pessoas, que sai pegando um trem que poderia ter ficado lá no reduto onde se resolve e sai levando aos 1000 cantos, dizendo assim, é só para nós orarmos. Eu vou contar para você para a gente orar. Misericórdia. Fala que foi eu que te falei, não. Isso é demônio. A palavra diz que a exortação da Bíblia para esse camarada é que ele amarra uma corda no pescoço e numa pedra de moinho e vá passear no fundo do mar. A punição é severa. Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 20. Sem lenha, o fogo se apaga. Sabe o que acontece quando acaba a lenha? O fogo se apaga. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Dá R$1 aí, senhor. Cuidar de sua vida, senhor. Deixe de julgar os outros, senhor. Deixe de julgar os outros. Uma frase de caminhão. Deus deu uma vida para cada um, cuidar da sua. Cuide de sua vida. Você está julgando aquele casal? E se eles estão em santidade? Não tem condição, não? Eu conheço gente que namorou aqui e casou sem ter relação sexual. E aí? E quando você diz que os outros estão fazendo, será que não é porque você... Quem está entendendo? Quando você julga o outro demais, a psicologia vai dizer isso. Você, na verdade, quando acusa o outro, é o que você está vendo em si. Talvez não é o outro que tem a mente poluída, é você que tem a mente poluída. Talvez é você que vê maldade em tudo. O que o texto está querendo dizer aqui é isso, irmãos. E esse camarada aqui, ele é tratado na Bíblia com rigor. Ele é tratado na Bíblia com aspereza. Porque amarrar uma pedra de moinho no pescoço e tirar no mar, é tipo assim, tira sua vida. Eu não conheço alguém que consegue nadar com uma pedra de moinho. Sabe o que é uma pedra de moinho? Uma pedra de burro puxar. Uma pedrona redonda, colocava um coxo, assim, um negócio redondo no chão, colocava semente, amarrava o burro ia puxando aquilo redondamente, assim, ó, fazendo um círculo de tirinzinho, e aquela pedra vai socando aquelas sementes ali. É isso que é a pedra de moinho. É isso que o texto está querendo dizer. Não é ai daquele que faz o escândalo, que gera, porque o escândalo vai vir mesmo. É ai daquele que propala, ai daquele por quem vem o escândalo. Pecado, o cara que peca, vai ser tratado depois. Domingo que vem não vamos falar do cara que pecou, foi para o mundo, ficou lá no buraco, demônio, não sei o que e tal. Esse é o filho pródigo que fica. É aquele que fica, aquele TTT. Não tem gente assim? Aqui não, lá longe que tem. Tem gente assim. De quem é essa igreja, irmãos? De quem é essa igreja, irmãos? Então Jesus é o pastor supremo dessa igreja. E a Bíblia diz que o pecador não permanecerá para sempre na congregação dos justos. Deixa Deus cuidar. Ele vai cuidar. Não vou... Conheci um pastor em Montalvânia, em Buritizeiro, que ele ficava assim, para ver onde que os jovens iam. Se os jovens iam para o Beira-Rio, panela de barro. Se os jovens iam para o Talismã dançar, beber, para ver o que o outro está bebendo. Ah, moço, se o cara não está com temor de Deus, Zé Henrique, se ele não está com temor de Deus, Juca, se Deus não... Eu que vou ficar... Você sabia que isso é até meio... Eu não sei se é crime, mas deve ser alguma coisa jurídica. Ninguém pode perseguir ninguém. Sabia disso, né? Você sabia disso? Cadê? Tem advogado aqui? Nenhum? Fez direito? Nada? Ninguém? Quem? Ah, doutora, explica aí o que é isso.
Eu posso ficar te perseguindo? Termina com o namorado. Isso acontece muito com o namoro. Isso dá processo, mano. Aí, terminou com a namorada. E ele não queria terminar. Aí o que ele começa a fazer? Isso é veso. Isso é o quê? Não pode perseguir, isso é crime. Isso é passivo de punição. Daqui a pouco tem que acionar uma medida protetiva. Você está tolhendo o direito de ir e vir do outro, você não é Estado, não. Só o Estado pode acautelar isso, você não pode fazer isso, não. Trem mais ridículo. Larga esse homem, você é doente, você vai te matar. Larga esse trem enquanto você ainda pode. Uma pessoa que faz isso... R$190 nele. Ah, mas isso que o senhor está falando aí, tem base bíblica não? Tem não. Posso falar mesmo, posso meter o cepo mesmo, porque Deus não é assim não. Então vamos lá. Gênesis, capítulo de número 9. Gênesis 9. Vou pintar o texto para você. Noé era lavrador da terra. Gênesis 9, versículo 20. Noé era lavrador da terra. Ao cabo de uns tempos, Noé plantou uma vinha. Da uva que nasceu, ele fez vinho. Do vinho que ele fez, ele entornou o caneco. Do entornar o caneco, ele ficou bêbado, já tinha 500 anos de idade, então já não era um cara muito sustância. No bêbado que ficou, caiu para lá. No cair, eram uns vestidão que ele usava, o vestidão, blá. Imagina um velho de 500 anos pelado. Isso é a visão do inferno. Está lá o Noé pelado. Mas onde que o Noé está mesmo, que eu não sei? Onde é, irmãos? Dentro da tenda dele. Ah, mas é pecado. Isso é um problema dele? Não escutei não. Com Deus, porque ele está onde que ele está? Dentro da tenda dele. Ele está dentro da tenda dele. Ele serve a Deus. Isso é um problema dele, com Deus, não meu. Um dos filhos, aí Noé tem, ele tem um filho, come on please, chamado Sem, deixa a Bíblia lá, Sem, não tinha Bíblia na época não. Ele tem um filho chamado Sem, fica aqui. Ele tem um filho chamado Jafé, fica aqui. E ele tem um filho chamado Cã, fica aqui assim, e Cã fica aqui. Sem, Cã e Jafé, não, Sem, Jafé e Cã, então você fica lá de cá, porque o Cã fica no meio. É Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. Aí a Bíblia conta que o Noé já era avô. E nesse caso, o Cã é pai de um menino, que naqueles dias já era rapazinho de uns 300 anos, que era Canaã. Canaã? Aqui, atrás do papai. É assim, é meio duvidoso esse negócio aqui, mas não tinha DNA naquela época, ficou tudo bacana. Chega um pouquinho para lá. O olho é igual. É, o cabelo também. Aí o que acontece? O Noé bebeu, ficou bêbado, ficou com as nudezes expostas. Quem foi lá ver? Foi esse aqui? O Canaã? Não, foi o pai dele. Foi quem? Cã. Cã foi lá e viu Noé todo desgrengolado, vomitado, aquela figura toda, cantando,
cantando a música do Pablo. Aí, o Cã saiu lá fora e contou para todo mundo. Vi pai bebo. E pai tá pelado. E é feio, velho. E riu. E contou caso. E o Noé, sabendo de? Tá sabendo de nada. Ele tá na casa dele, tá na casa, da tenda dele, não tá sabendo de nada. Os dois irmãos vieram de costa e cobriram o nudez do pai. Não viram nada. Vieram com lençol de costa e cobriram o pai. Aí o velho levanta, a boca parecendo que comeu o mingau das almas. Limpa aquele trem, toma um banho e sai todo desconfiadinho, não é? Todo desconfiadinho. Quando ele sai lá fora, era muito neto, não tinha só Canaã, não tinha mais netos, tinha bastante neto. Quando ele sai lá fora, ele começa a ver o povo assim, olhando para ele assim, diferente. As nora. Ele achou que falou, gente do céu, tem um... E quando o homem quer saber o que está acontecendo de estranho, ele chama quem? A mulher. Bem, vem cá. Estou notando aqui tem qualquer coisa aqui no ar que eu não estou sabendo. Aí a mulher sempre protege, a mãe sempre protege o filho. Não é nada não, só é coisa de sua cabeça. Não é não. O que está acontecendo? Aí com muito apertar, a mulher falou, você bebeu, não bebeu? Mas eu fui fazer lá o vinho, as uvas bonitas, eu fiz. Aí eu tomei ver se estava doce, tomei outro copo ver se estava azedo, tomei outro copo ver se estava bem filtrado, tomei outro copo. Quando eu assustei, eu tinha entornado já um barril inteirinho, fiquei bêbado, caí para lá, nem sei o que aconteceu não. Pois é, seu filho, Cã, te viu lá dentro nu, saiu lá fora e fez o quê? Fê-lo saber todo o povo lá fora. Aí Noé ficou, ele fez saber o quê mesmo? Tudo. Aí o Noé reúne os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e manda chamar Canaã. Fica atrás do papai aqui assim, manda chamar Canaã. E ele vai e fala, escuta, aconteceu um negócio engraçado aqui esses dias, estou vendo, eu pequei, eu fiz um negócio, eu errei. Quem errou? Eu errei. Bebi, vocês sabem, e fiquei bêbado lá, e não caí. E vocês me cobriram e ficaram. O que eles fizeram? Eles me cobriram. Eles não me apoiaram, eles me cobriram. Eles tamparam minha nudez. É isso que você tem que fazer com o irmão que erra. Você tem que fazer o que com ele? Tampar a nudez dele, tentar ajudar ele. Mas eu fiquei sabendo, Cão, que você saiu aí fora e deu gaitada, né? Contou, meteu a pua, né? Falou a torta direita, né? Pois é. Eu já estou chegando já nos final da minha vida, eu queria declarar a minha palavra sobre vocês. Bendito seja Sem, que o Senhor prospere sua casa, seus filhos, que tudo que vocês colocarem à mão seja próspero. Bendito seja Jafé, que o Senhor prospere sua casa, seus filhos, que caia orvalho sobre a sua terra. Só que ele não pode amaldiçoar Cão. Por que ele não pode amaldiçoar? Porque no dia que eles desceram da arca, Deus abençoou Noé, Sem, Cã e Jafé. E tudo que Deus abençoa, abençoado está. Não tem jeito de amaldiçoar. Foi isso que Balaão falou. Aí ele olha para Cão e fala, não posso te amaldiçoar. Também não vou te abençoar. Mas eu sei onde vai doer em você. Maldito seja Canaã. Seja servo de Sem, seja servo de Jafé. Que não caia orvalho sobre a sua terra. Que você seja escravo dos seus irmãos. Que você não prospere criando gado, não prospere produzindo a terra, lavrando a terra. Está repreendido, é Cão, é Canaã. Tá bom? Quem pecou? Noé. Mas quem recebeu mais dura punição? Quem propalou. Quem saiu falando. Quem saiu zombando. Quem saiu, é lícito, os escândalos virão. Mas ai,
Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado, abençoado, abençoado seja todos vocês, seus filhos, netos e bisnetos. Amém? Vocês entenderam? O que esse texto aqui, para concluir, o que esse texto está querendo nos alertar? Esse texto está querendo nos alertar que a gente deve tomar cuidado. Quem pecou foi Noé, mas Cã, vendo seu filho Noé pecou, mas Cã levou o escândalo. O escândalo veio por causa de Cã. Onde Noé pecou? Dentro da tenda. Então esse negócio tinha que ficar onde? Dentro da tenda. Para que Cã foi fazer saber lá fora? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É porque o trem acontece dentro da tenda. E sabe o que nós fazemos? Vamos lá para fora contar. Ah, porque teve um pastor. Ah, porque um pastor... E a gente acha graça de falar de pastor, sendo que nós somos crentes também. Não é cobrir, não é não mexer, não é não tratar, é não levar, é não matar a fé dos outros propalando isso. É não ir lá na página do Facebook e curtir quando você vê a desgraça de um irmão. Ah, teve um pastor que foi tirando não sei o que. Aí você vai lá e posta aquilo para todos os seus contatos. Lindo, maravilhoso, parabéns. A orientação bíblica para o cara que pecou é ser tratado. A orientação bíblica para você é amarrar uma pedra de moinho no pescoço, porque você é o propalador da desgraça. Você é o cara que faz o cheiro ruim ir longe. O cheiro ruim ficaria ali, acabaria ali. Mas você é o camarada que faz o cheiro propalar. Você é o que sai como a raposa do Sansão, com fogo na cauda na seara dos filisteus. Tem coisa que aconteceu aqui, é para ficar aqui. Tem uma diretoria, tem um conselho administrativo, é para tratar dessa porcaria aqui e fazer o mínimo de estrago possível. Mas não, tem um propalador. Tem um que tem que sair. Olha, irmã, eu estou mandando esse áudio. Mande áudio, porque eu não sei a ler. Mandar um áudio para você, para a gente orar. Que orar que nada. Isso não é orar. Não, crente não fuxica, ele compartilha com a igreja orar. Mentira, isso é fuxico. Isso é historinha que a gente inventa para paliar o nosso pecado. Não, eu não estou gordo, isso é calo de não sei o quê. Mentira, você está gordo. Sua circunferência está com mais de 1 metro. Você está na lista de infarto. Para de ficar criando historinha na sua cabeça. Isso é historinha. Não, eu fedo subaco é porque homem fede subaco. Mentira, você fede porque é porco. É porque não tem higiene. Para de ficar criando historinha para bloquear a sua ação. Isso bloqueia a ação da gente. Eu sou do mal pagador, mas quem não é? O Brasil é mal pagador. Você nunca vai ser bom pagador, sabe por quê? Porque você está criando historinha para bloquear a sua mente de te cobrar. Quando você fica dizendo essas frasinhas de efeito, é para bloquear, isso é ação psicológica que você está criando, para bloquear sua mente de te cobrar, porque se você não criar isso, sua mente te cobra. Sua mente diz para você: você está comendo muito, você está precisando emagrecer, você está precisando caminhar, o seu nome está sujo. A mente da gente cobra, mas aí quando ela cobra eu falo assim: todo mundo chega atrasado. Não, isso aqui é, não sei o quê. Isso aqui, homem assim mesmo, ó. Você sem educação, não, eu sou desse jeito, que eu não como nada amanhecido. Isso é a historinha que você inventa para bloquear a sua mente de cobrar de você uma mudança. Aconteceu um negócio? Você pode ajudar? Não? Então muita ajuda? Eu não escutei não? Quem não atrapalha e sai falando: fulano é mal pagador, fulano não sei o quê. Por que você não vai no fulano? O conselho bíblico para você é amarrar uma pedra no pescoço e atirar no fundo do mar. Mas ele fez errado mesmo. Sim, o conselho de Deus para ele é cuidar dele. Mas para você que é o propalador,
para você que sai levando, sai julgando. Sei não, viu, pastor? Que jovem, eu não sei não, que a pessoa, é porque eu acho, porque será? Que casal ainda canta, ainda. Isso é licenciosidade, só para com isso. Para com isso. Não, é só para a gente orar, isso é historinha. Isso é para sua mente não te condenar. Você inventa esse trem isso é paliativo, isso é placebo. Isso não vai te curar não, isso vai te anestesiar. É querer curar câncer colocando band-aid em cima. Muda isso, moço. O cara errou. A pessoa errou. E tem um tratamento para ele. Domingo que vem não falar da ovelha que se perdeu. Mas nesse texto não está falando do cara que errou, não. Não está falando do produtor do pecado. Está falando de quem propala o pecado. De quem leva. Porque o negócio aconteceu aqui, ó. Deveria ser tratado aqui, ó. Mas aí já está no Facebook, já está no WhatsApp, já mandou áudio, já não sei o quê, já juntou para orar. Vamos orar. Tá sabendo não? Casou, mas não sei não, viu? Acho que antes. Ai. Tá assim. Meu Deus, duvido, viu? Sei não, viu? É bom a gente orar. A língua até parte na ponta assim. Aí depois não sei porque Deus não me abençoa. Eu sei. Por que Deus não está te abençoando? Jesus falou algo muito interessante para concluir. João capítulo 8, a mulher é apanhada em flagrante adultério. Todos aqueles homens trouxeram a mulher para ser apedrejada. A única pessoa que podia apedrejar aquela mulher era Jesus, porque a resposta dele para a pergunta deles foi: na lei de Moisés manda apedrejar essa mulher, e o Senhor, o que dizes? Ele levanta e responde: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem era o único ali que não tinha pecado? Então quem era o único que podia, por direito, jogar a pedra nela? Jesus. Eles jogam as pedras no chão, porque todos... E o original, deixa eu te escandalizar você aqui. O original é: quem de vocês não tiver pecado com ela? A orientação do texto é que quem de vocês não dormiu com ela? Quem já não teve um caso com ela? Todos aqueles homens já tiveram uma mexida com ela. Aí eles foram jogando as pedrinhas no chão, e foram saindo. E Jesus ficou lá escrevendo no chão, com o dedo. Aí depois de um certo tempo que todos... E ela está lá, humilhada, ofendida, arrebentada. Aí Jesus levanta e fala assim: cadê os seus acusadores? Ninguém há que te acuse? Ela disse: não, Senhor. Nem eu. Agora vai e não peques mais. Agora eu quero que você vá e abandone essa vida de pecado. Agora eu quero que você vá e entregue sua vida para mim. Agora eu quero que você vá e dê uma guinada na sua vida, transforma a sua vida. Seu problema é o que? É finanças? Você vai ganhar dinheiro agora trabalhando honesta e dignamente. Eu quero que você vá e passe agora a se valorizar. E a mulher foi. E a mulher mudou de vida. E dizem alguns que aquela mulher é a Maria Madalena, da quem Jesus expulsou 7 demônios. Foi a primeira mulher a ver Jesus ressuscitado. Uma ex-prostituta que foi curada. Presta atenção, irmãos. Olha para mim, para a gente concluir. Para de ser o veículo do escândalo. Para de ser o portador de maldição. Você não foi chamado para isso.
Deus não chamou você, não te deu dons espirituais, não te encheu do Espírito Santo para que você fique propalando pecado e erro dos outros. Se você não puder ajudar, muito ajuda quem não atrapalha. Você sabe o que esse pai está sofrendo com essa situação? Você sabe a vergonha que essa família está passando com isso que aconteceu? Para que a gente vai ficar agora? Corta isso, senhor. Porque se não tiver o mexeriqueiro, o fogo acaba, a contenda cessa. E sabe por que tem o falador? Porque tem o ouvidor, tem o que escuta. Não quero saber, aqui é meu local de trabalho. Entendeu a cortada? Melhor que arranque fora, mas é meu amigo, melhor que arranque fora. É melhor que corte fora. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Que Deus possa nos ensinar na sua palavra. Que a gente possa chorar com quem está chorando. Se alegrar com quem está se alegrando. Que a gente possa entender que essa pessoa que está do meu lado não é meu irmão de sangue, mas é meu irmão em Cristo. Irmãos de sangue acabam o elo na sepultura. Irmãos em Cristo traspassam a sepultura. Você pode não morar eternamente com um dos seus irmãos, muito triste, mas com seus irmãos em Cristo eu te garanto que você vai morar eternamente. Se eu descobrir um negócio que o meu irmão fez, eu só tenho um irmão, na verdade não é nem completo, é meio, só tem meio irmão. Se eu descobrir o que o meu meio irmão fez, um trem que prejudica ele, que vai colocar o nome dele aí à bancarrota, você acha que eu vou sair por aí com minha língua contando para os outros que meu irmão fez, sorrindo da desgraça do meu irmão? Isso é nunca. O máximo que eu vou fazer é falar com ele, nem bater eu vou dar conta, que é grande demais. Mas falar que ele está errado, faz isso não, você está ficando doido, moço. Moço, para, você é meu irmão. Quem está entendendo? Pois é, olha para o lado aí. Essa pessoa é seu irmão. Essa pessoa é sua irmã. Essa pessoa aí é seu irmão. O filho dele é seu sobrinho. Porque filho de irmão é sobrinho. Você vai ficar metendo o pau no seu irmão? Você vai ficar detonando sua irmã? Você vai ficar aí, ó, só para a gente orar? Isso é historinha, irmãos. Isso é historinha para bloquear a cobrança da nossa consciência. E vou dizer para você o que eu digo para Ravani. Onde você vê, deixa lá. O máximo que você quiser ajudar, procure essa pessoa. Procure ela e fale com ela. Estava naquela festa da Embaré que você estava. E eu vi você bebendo. Eu acho que essa não é um bom testemunho de crente. Isso é um problema seu. Mas eu estou falando com você. Eu estava na exposição. E eu vi você lá. Eu acho que não é um lugar bom para a gente estar. No ano que vem você me fala o dia que você vai, que eu vou em outro. Não, no ano que vem nós não vamos mais não, tá? Nós vamos para casa um do outro para a gente se ajudar um ao outro. Vamos orar a Deus. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça e diga assim: meu Deus, tem misericórdia de minha vida. Eu não quero ser a pessoa que produz o escândalo, e muito menos o propalador do escândalo. Me ajuda, Senhor, a não ficar criando historinhas para bloquear minha consciência de me cobrar. Senhor, eu oro pela vida desse homem, dessa mulher, e peço ao Senhor que o abençoe, que a abençoe.
Que o Senhor derrame a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida deles. Que o Senhor, ó Deus, abençoe muito essa palavra, que encontre um lugar fértil no coração dessa pessoa. Que a gente possa, meu Deus, ter cuidado em guardar a nossa língua, porque a vida e a morte estão no poder da língua. A palavra do Senhor diz em Tiago que uma língua bota fogo numa floresta inteira, que uma língua pode atrapalhar toda uma história. Então nos ajuda a sermos portadores da boa notícia do Evangelho. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para falar coisas boas. E eu não quero, diga comigo, eu não quero ser um portador de escândalos. Eu não quero. Erga suas mãos, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Deus abençoe sua vida e que não venha escândalos por você.